Salve, galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Qual é que é Podcast. Para quem não conhece como funciona o esquema por aqui, a gente sempre traz um pessoal que trabalha no mundo da arte e do entretenimento, sejam cantores, atores, atrizes, apresentadores, empresários, todo mundo que vive nesse meio da arte, para trazer para vocês histórias de bastidores que muitas vezes vocês não sabem que acontecem com a gente que vive dentro desse mundo. E o apresentador, o convidado, aliás, tem que falar pra gente uma mentira no meio de toda essa história aí, pra gente tentar sacar o que pode estar nos enganando nesse episódio de hoje. Exatamente. Não esqueçam de nos seguir no @qualequepdc no Instagram e se inscrevam no nosso canal no YouTube, Qual é que é Podcast. João, convidada de peso hoje. Faça as honras, por favor. Essa convidada de hoje, além de ser uma mulher lindíssima, que para mim deveria ser modelo, né, cara? Ela é jornalista e especialista em comunicação. Fabi Teixeira. Tudo bem, Fabi? Tudo ótimo, prazer Seja enorme bem-vinda. estar aqui com vocês. Obrigado, Fabi. Pensei que ia chegar aqui, o João ia fazer uma maquiagem em mim, Ó, né? moral, né? Já chega Não linda, rolou, entendeu? né? Já chega linda pra quê, né? Mas vamos contar histórias, que Vamos essa contar, é minha grande paixão. Coisa boa, coisa boa. Fabi, antes da gente começar com a parte das histórias, Aham. queria que tu falasse com o pessoal do público dessa câmera aqui, Sim. só pra contar um pouco sobre ti, o pessoal saber o que tu fez, o que tu faz atualmente. A gente estava conversando um pouquinho antes aqui nos Uhum. bastidores. Eu sou jornalista de profissão, de formação e de paixão. Trabalhei 25 anos na TV e como repórter e apresentadora. E eu brinco que jornalismo está no meu DNA. Meu pai é jornalista e eu sempre falei que eu queria ser jornalista. Isso desde pequenininha, com 5 anos de idade, eu falava para minha mãe como é que eu entrava na TV. Caramba. E aí acho que eu falo assim que a força do pensamento, que quando você quer mesmo, as coisas acontecem. E aí eu entrei para a TV, fiz faculdade de jornalismo, fiz estágio na TV Cultura, e aí começou a minha jornada como repórter de televisão. Trabalhei na Cultura, na TV Bandeirantes, fiquei 16 anos na Record, os últimos 5 na Rede TV. Fiz de tudo um pouco que vocês possam imaginar, assim, na reportagem e na apresentação, do entretenimento, a tragédia, de programa de culinária, né? Que eu trabalhei com o Edu Guedes durante 4 anos. Então, eu falo que eu fiz de tudo um pouco. Então, desse bastidor de TV, se tem uma pessoa que sabe desse bastidor, porque eu falo que é 90% transpiração e 10% glamour. Então, quando a gente vê tudo lindo lá na TV, tem muita transpiração e tem muita gente boa trabalhando para aquele resultado final. É o que a gente fala na música, né, também, é que a gente passa por cada perrengue em cima do palco, coisa quebrando, coisa acontecendo, um brigando com o outro, tá errado, tá não sei o que, e a gente, pra galera, a gente tá sorrindo e o show tá leve, né? Então a gente sempre fala ao pessoal que é isso, vocês recebem o produto final, não sabem 90% do que tá acontecendo ali atrás pra gente tá conseguindo entregar aquilo, né? E aí, espero que você tenha separado umas histórias pra gente aí, né? Tem Saber histórias. daquelas que... Jesus Pô, Cristo. tanto tempo trabalhando na TV, eu imagino que não deve faltar história. Só tem 20 anos de história. Só, e daí tá explicado porque é especialista em comunicação, né? Trabalhou em tudo que é lugar, trabalhou com tudo que pode imaginar. Agora a gente quer saber do néctar das histórias. Queremos as melhores pra gente divulgar pra galera e compartilhar aqui. Tá, vocês querem começar com emoção, Você que parte começa, se você light, quiser. tem de tudo, vocês podem escolher. Tem história policial, porque passei até pelo Cidade Alerta, tem história internacional, tem história bastidores da política, tem história bastidores do... Porque hoje em dia a reality de culinária tá em alta, né? Tem histórias de reality de culinária, então a gente tem de tudo um pouco. Conta uma de cada. Uma de cara, então, tá vamos ótimo, dar uma de cada. tá ótimo. Então vamos lá. Começando, acho que bem no meu início de carreira, vou contar para vocês, trabalhava na TV Bandeirantes, foi final de Copa do Mundo. Para onde o paulistano vai comemorar quando o time ganha? Pra onde? Bar? Não, bar, mas em qual região? Da Avenida Paulista, certo? Então lá no ao vivo na TV. Hoje em dia a gente faz com o celular, né? Pensa. Ah, sim. Há 20 anos atrás, não. Carro de link, cabo, puxa cabo, não sei o quê. Com as câmeras gigantes. Câmera gigante, fica todo mundo no meio da muvuca.
E eu tô lá falando, só sinto alguém passar a mão na minha bunda. Eu falei, não. Ixi. E eu continuo no ar, entrego, né, TV. Quando devolvo, né, para o apresentador, quando eu viro na febre do rato, meti o microfone no primeiro. Deu uma microfonada na pessoa. Atrás de mim. Se era a pessoa, se não era a pessoa. Você não viu se era a pessoa. Não. Você só bateu. Só tinha que gastar a raiva. Pelo amor de Deus. Eu tinha que gastar a raiva. É E isso. falei pro meu cinegrafista, por que não sei o quê? Daí eles já ficaram tudo atrás de mim. Só que é o que eu acho, assim, hoje em dia você vê muito assédio para repórter, mulher, continua acontecendo. Por parte de torcedor, às vezes até por parte de jogador, isso acontece. Mas hoje em dia é mais explícito falar. Antigamente era mais velado essa questão, Sim. e até para você se posicionar e ganhar cada vez mais espaço, para não mostrar que tinha diferença entre homem e mulher, a mulher segurou muita onda. Então, porque essa questão é uma questão de respeito. Totalmente. E aí depois tinha que voltar e o meu cinegrafista falava, não vai bater mais em ninguém, hein? Você não me bate mais em ninguém, que nós vamos sair fugindo aqui no meio da Avenida Paulista. Não, e a habilidade de voltar como se nada tivesse acontecido, né? Você tem que ter um sangue frio. Hoje eu faço treinamento de comunicação e eu falo muito para as pessoas, para os meus clientes, para as pessoas que eu treino. Eu falo assim, a comunicação, ela é totalmente você se conhecer e ter um controle emocional. Quanto mais controle emocional você tem, melhor é a sua performance. Só que, por mais que você tenha a técnica, na hora H, a emoção ela sempre sobressai a razão. Não Por adianta. isso que você tem que ter total domínio da técnica. Porque quando o emocional for muito forte, você consegue ali ter esse autocontrole da situação. Esse jogo de cintura, né? Não Esse teve um jogo de episódio cintura. pouco tempo atrás, da jornalista que tava falando, o cara passou e deu um beijo nela, que Sim. deu até um... A Sabina rebuliço. Simonato, né? da Globo. O cara passou, deu um beijo nela e ficou naquela situação, né? Mas deu um perrengue pro cara aí também, não teve? Então, porque eu acho que hoje essa questão realmente do respeito da mulher é muito mais divulgado do que era 20 anos atrás. Né? Sim. Antigamente você falava assim, não, tava lá no meio da galera, tava pedindo, porque é isso. E é a questão realmente do respeito. As pessoas têm que aprender a respeitar o outro, o espaço do outro. Eu tava ali trabalhando. E às vezes as pessoas acham engraçado isso. Isso, vai muito pela graça. Eu imagino muito na época, né? Você tava falando, porque isso é o que tá acontecendo agora, essa mudança. Sim. Né? Tu falou que isso aconteceu quando tu começou. Não, foi 20 anos atrás. Que era uma coisa que era... A pessoa que fez achou que aquilo ali era cômico, né? Pra quem tava vendo. E que, na verdade, é uma puta falta de respeito, acontece né? milhares de vezes, assim, isso a gente já tá super acostumado. Principalmente no ao vivo, você não vê as pessoas passando atrás, fazendo brincadeirinha. Então, você, da Record, gritam Globo e vice-versa. Isso acontece. O ao vivo te traz essa questão de saber lidar com as situações inusitadas, e eu sempre brinco. Você tem que ter um controle ali total, porque você tem um delay, porque você está falando, a sua voz está voltando, você tem um retorno do ar. Então, tudo isso, você tem que ter uma concentração para você poder falar, manter a ideia, o que está ao redor não te influenciar, mas você tem que também estar ligado no que está acontecendo em volta, porque muitas vezes você precisa narrar o que está no seu entorno. Então, eu falo, é um exercício diário de concentração. Sim. E a dica é, né? Perder o controle e larga o microfone. A gente passa por isso no palco, né, cara? O cara invade o palco, sobe em cima do palco, arranca o microfone, quebra aparelho, né? Ou faz como eu, né? Mete o microfone. Ou mete o microfone. Não, usa o microfone não só pra falar. Acho que essa é a melhor dica. O microfone também pode ser uma boa arma. A boa arma pra impor o respeito. Eu adorei a reação. A reação pra mim foi maravilhosa. Olhei pra trás e ele no primeiro. Então, não foi tu, azar, mas tomou. É isso, ótimo. Mas você sabe que tem o desfecho dessa história. Porque sabe por quê? Mas tia, eu não fiz nada. Você ainda me chamou de tia. Eu tinha 22 anos. Eu falei, merecia tomar outro. Produção, tem 2 microfones, que esse eu vou quebrar agora. Excelente, que história maravilhosa. E que boa essa reação, eu gostei da reação mesmo. Acho que... Então, mas agora eu sou calma que eu não vou destruir nenhum microfone aqui. Ainda bem que a gente tá longe dela, né?
Ainda bem que a gente manteve uma distância. É isso, não, uma história maravilhosa. E Bom, quais as outras que você tem O pra que que tu gente? trouxe mais aí pra gente escutar? Temos mais histórias, vamos lá. Tem história, por exemplo, eu fiz o resgate dos 33 mineiros do Chile, que até virou filme, Ah, Caramba. que interessante. que foi no deserto do Atacama, Uhum. e a gente foi com uma estrutura da Record, a gente foi eu, cinegrafista e um produtor, para o deserto. Chegou lá no acampamento, era Acampamento Esperança que chamava. Uhum. Tava CNN, BBC, todas as emissoras do mundo, os japoneses, com toda a tecnologia do mundo. E a gente treinando o início da transmissão via internet, caía, e ficava aquela coisa. E os japoneses já com alta tecnologia, a gente lá sofrendo para conseguir carregar nossos equipamentos. Eles vêm com um equipamento solar desse tamanho assim, ó, para carregar o Nossa equipamento Senhora. deles. A gente fala, a gente está anos-luz mesmo. BBC com um trailer, tinha até chefe de cozinha. E a gente, pensa como a gente estava. A gente tinha o carro para dormir, Nossa a Senhora. gente e muita boa vontade para fazer Se as tinha entradas. comida, era muito. Não tinha comida. Não tinha Enquanto não tinha comida. chefe, outros não tinham nem o insumo. Porque o que aconteceu? A gente foi, achou que a gente ia conseguir ir e voltar do acampamento Uhum. todos os dias. Só que começou a chegar muita gente, começou a vir muitos curiosos para a região da onde ia ser o resgate, ia acontecer o resgate. E o resgate foi demorando, por conta que tinha que ter a cápsula que foi perfurar para fazer Uhum. o resgate dos mineiros. O governo chileno decidiu que ele ia fechar a estrada, então ninguém mais saía e ninguém mais entrava. Vixe. Ixi, aí lascou. Aí lascou. Putz. Aí a gente ficou ali 7 dias, 7 dias. ali, junto com os mineiros, para fazer o resgate. Dormia no carro, tinha só banheiro químico, Banho, nada. banho nada. Putz. E tinha que fazer coisa ao vivo. Comida, ainda bem que eu sou uma pessoa que eu falo que eu faço amizade fácil. Não faço, João? Pra caramba. Eu faço amizade fácil. Fiz tanta amizade com as esposas dos chilenos. Tinha chileno que tinha mais de uma esposa também lá. E eu que descobri. Fazer amizade com todas. Eu descobri. Senão fui eu que dedurei depois. Não dedurei nada, pelo amor de E Deus. avisei pra elas, né? Falei, você é mesma daquele lá? Apresentei as duas. É, Fizemos nós um somos amigas almoço. Hoje, moram... Aí, o que eles fizeram? Eles tinham ali eles serviam as alimentações, até o pessoal que estava trabalhando, mas também para os parentes que estavam aguardando. Mas aí, as famílias se organizavam muito bem. Então, elas faziam lá uns pratos. Filha, quer comer? Que não sei o quê. Aí eu falava assim, gente, olha isso, estou sendo alimentada pelas famílias dos mineiros que estão ali numa situação, não sabe se eles vão sair vivos ou não. Porque a gente não podia sair do deserto. Então, a gente ficou realmente lá durante esses 7 dias nessas condições precárias. Mas se você vê no ar, foi tudo lindo. A entrega. A entrega foi linda. Apesar de que eu acredito muito no jornalismo verdade. Uhum. Eu acho que você tem que mostrar o que está acontecendo ali e as pessoas têm que entender qual é o bastidor um pouco daquilo. Então, hoje em dia, foi um programa que realmente revolucionou as manhãs da TV brasileira, porque ele trazia essa pegada do jornalismo, mas com um quê de entretenimento. Então, a gente tinha essa liberdade por parte da direção de mostrar qual era a situação real. Então, contava, olha, a gente está aqui, o acampamento agora está fechado, as estradas foram fechadas, então a gente não consegue sair. Então, tinha um pouquinho desse bastidor, a gente acabava levando também Filmava o para o perrenguezinho público. também. Filmava um pouco do perrengue, não 100%, né? A gente também dava uma filtrada ali no perrengue, porque, lógico, a história lá dos mineiros era muito mais forte do que a nossa. O que era a gente ali uma semana Sim. para eles que estavam há meses naquela situação tentando ser retirados e sem saber se seriam retirados realmente com vida. O resgate foi um sucesso, mas até a cápsula chegar, até ter a condição precisa de retirada e toda uma deles. atenção para saber se Você dá certo, quando que ia acontecer, e vocês têm que estar lá quando acontecer realmente, né? Tem que estar ativo no momento, né? Da retirada do primeiro, e daí Isso. também tinha todo
um esquema já, porque eles iam ser retirados de helicóptero e levados para o hospital lá de Copiapó, onde era a cidade mais próxima lá do deserto. Então, assim, eram momentos de tensão. Então, ali, toda a emoção, toda a notícia estava ali. Mas também tem aquela história, né? Quanto você vai contando essas histórias de bastidor um pouco, você vai segurando também um pouco da audiência, porque Sim. tem muito nisso na televisão. Tem. Você tem que dar o melhor, né? A cereja do bolo, mas você tem que criar o clímax. Uhum. Então, tudo isso você tem que ir fazendo. E pro brasileiro, toda aquela questão também tinha uma questão de curiosidade, porque eram emissoras do mundo inteiro ali. Porque foi tão interessante, a notícia era tão importante, que depois até acabou virando filme com o Rodrigo Santoro. Uhum. Então, eu falo assim, que o jornalismo te dá de presente também você viver a história. E tem que ficar o tempo inteiro esperto, né, cara? Imagina uma dessa, tá filmando, aí fala, vou desligar um pouquinho, vou no banheiro, na hora que você volta, o cara saiu, mano. Caramba, tão rápido. Não, fiquei aqui 7 dias sem tomar banho, sem comer, e o cara sai. Você não entraria de novo, só faz saindo a mãozinha. Não, eu penso também essas coisas muito históricas, quando vai trocar o Papa, por exemplo, umas coisas muito grandiosas, assim, que é a mesma coisa, né? Sim. Não sabe o que tá acontecendo lá dentro, não sabe que horas que vai sair a fumaça branca lá, acho que é branca quando escolhe. Tipo, esse tipo de situação que tu realmente tem que ficar plantado, esperando, e tipo assim, vou dormir, o outro tem que ficar acordado, e daí agora troca, porque alguém tem que ficar ligado em tudo que tá acontecendo, né? Porque tu não pode perder a notícia quando acontece, né? Fabi, você já passou por uma dessa, tipo assim, você sai para fazer a notícia, aí o que acontece? Você tá lá esperando, aí você desiste, a notícia acontece, você não conseguiu pegar a notícia, e volta sem a notícia, já aconteceu isso ou não? Então, de perder a notícia, não. Mas já aconteceu do meu cinegrafista não colocar para gravar. A gente acompanhou o caso da Isabela Nardoni muito, que foi aquela menininha que acabou caindo, né, da janela, e que o pai acabou e a madrasta acabaram presos. E no caso da Isabela Nardoni, a gente chegou no prédio logo que teve a notícia que a polícia foi para o local. Porque a Record era uma emissora que cobriu isso do começo ao fim, e a minha equipe, a gente chegou lá durante a madrugada ainda. Nesse dia a gente fez tudo, só que aí você fica semanas cobrindo a mesma coisa, o entra e sai, e o depoimento que não sai. Então, assim, a gente tem isso, às vezes que o cinegrafista não consegue gravar, ou às vezes porque um vai ao banheiro, pode ser ele, pode ser eu, mas é mais, assim, eu falo que a vida do cinegrafista é mais difícil até do que do repórter, porque se ele tem a imagem, se ele me garante a imagem, depois eu faço um off e a gente conta aquela história. Era, né? Sim. Porque o próprio assistente coloca o microfone lá. Então, assim, nesses perrengues, quem fica com a parte mais dura é o cinegrafista. Tem que estar correndo. É o cara que realmente, assim, ele devia ganhar muito bem. Porque, assim, TV imagem, TV depende dele. Sim. E é o cara que traz ali o material bruto para que você possa trabalhar. Porque realmente a voz tu pode colocar depois, né? Você pode colocar depois. Pega toda essa lógica, né? Então, assim, eu falo, assim, e eu tive o privilégio de trabalhar com cinegrafistas incríveis. A minha primeira reportagem, eu devo totalmente ao meu cinegrafista. Eu era estagiária na TV Cultura e eu falava para o meu diretor, na época, ele era meu professor na PUC, o Marco Nascimento, e eu falava assim para ele. Eu trabalhava na TV Alphaville, que era uma TV bem pequena, fazia reportagem, apresentava e levava minha fitinha lá para ele. Falava assim, Marco, você pode ver meu material? Não sei o quê. Aí ele falava assim para mim, você quer ser repórter? Eu falava assim, não, eu sou, você não tá vendo? Eu sou repórter, sou apresentadora, aquela empáfia que o jovem tem, né, com 19 anos. Eu sou repórter e sou apresentadora ainda, hein? Aí ele falou assim, você quer aprender? Mas aí eu falo, você tem que ter empáfia, mas você tem que ter humildade também. Eu falei assim, eu quero. Ele falou, vou arrumar um estágio para você na TV Cultura. E ele me arrumou esse estágio. Eu comecei fazendo estágio na TV Cultura, eu fiz de tudo. De carregar fita, fazer pesquisa em jornal, porque ainda não tinha internet. Os jovens não vão entender o que é isso, né? Sujar o dedo ali no jornal, né, João? Aí
carregava fita, passava pela produção, fazia rádio escuta, que é a ronda ligando para a Uhum. polícia, bombeiro, não sei o quê. Um dia teve um crime bárbaro aqui em São Paulo, que foi chamado de crime do Bar Bodega, que era um bar em Moema, que os assaltantes chegaram, atiraram em várias pessoas, vários clientes acabaram morrendo. E depois de um tempo, os bandidos acabaram presos. Aí toda a imprensa foi para o DHPP. Cadê os repórteres? Estava todo mundo na rua. Fabi, vai. Você não é repórter e apresentadora? Fabi, faz a matéria. Me deu um frio na barriga. Falei, e agora? Eu fico falando que eu sou repórter e apresentadora, mas não para ir lá cobrir a notícia do dia, né? A gente não pode começar leve. Mas eu falei, não, eu vou, tô pronta. É para ir para onde? E aí eu falo que a gente tem que ter na vida um mix, que é de humildade, mas a coragem para não Sim. falar não, e ir lá e fazer. Cheguei lá, o cinegrafista era super experiente, o Assis. E ele falou assim para mim, calma, você vai fazer o seguinte, vamos acompanhar a coletiva, agora você vai ali, ó, aquele fundo do DHPP, aquela passagem tradicional, Aham. você vai falar essas duas frases. Ele me deu a frase, tá bom. Agora a gente vai fazer o texto, gravo off, e a gente já manda para a redação. Pensa, se eu não tivesse a humildade de aceitar, quantas vezes ele já tinha feito Sim. reportagens inúmeras? Imagina. Então, Experiência mil. eu falo que a gente tem que ter um pouco disso também na vida, e ao longo ir aprendendo. E também ter essa mesma disponibilidade que já tiveram com você ter com os outros. Sim. Porque tem muita gente que não tem. Pra passar adiante, né? Para passar adiante, para ter essa troca, né? E tem que ter um tato, né? Pra saber, pô, Tem. saber quem tu vai escutar. Tipo, o cara há muito tempo trabalhando com isso, como é que eu não vou escutar ele agora, Pois né? é. E eu falo assim, eu devo a ele, assim, e foi a minha primeira reportagem mesmo, né? No ar. Sim. E eu falo que 90% da reportagem foi ele. É isso, é isso. Fabi, uma coisa que eu ia te perguntar, uma curiosidade minha, assim, desses casos que acontecem, tipo da Nardone, né, que é uma coisa que acontece, assim, no momento, como é que essa notícia chega nos veículos? Então, essa... Quem é que leva? Porque tem um momento que todo mundo acaba sabendo antes das pessoas que estão em casa, e chegam lá em questão de minutos e já começam a cobrir. Como é que essa notícia que é trágica, tipo, como é que ela circula tão rápido? Quais são as formas que isso acontece? É a relação com a polícia. Com a polícia mesmo. Essa ronda que a gente chama, que as emissoras até hoje, mesmo com a internet, facilitou muito o acesso à informação, mas a gente faz. Liga para a central da Polícia Militar, da Polícia Civil, pergunta se está acontecendo alguma coisa. E tem também os relacionamentos, que é o que a gente fala, os produtores, tem produtores especializados em casos de polícia. Então, eles têm fontes. Sim. Que passam informações mais precisas da investigação. Então, você tem que trabalhar essas suas fontes, porque Sim. tem muito, na maioria das vezes, corre em sigilo. Então, você quer uma informação a mais. Então, muitas vezes você fica plantado ali na frente do DHPP para ver se uma testemunha vai chegar para depor e você conseguir colher um depoimento. Mas é o que eu falo, você tem que cultivar também essas fontes, tanto na polícia, quanto na política, quanto se você está na área de medicina, se você está no esporte, você tem que ir cultivando fontes para alimentar para o seu material, seu diferencial. Então, antigamente a gente tinha muito isso, né? Qual é o furo de reportagem que vai ser manchete do jornal, que vai abrir o Jornal Nacional. Hoje em dia a internet fez com que a notícia mudasse em tempo real. Então, a gente não tem essa expectativa tanto do furo como tinha antigamente. Apesar de, lógico, muitos veículos ainda vão em busca da informação exclusiva que a gente fala. Sim. Eu lembro que o Marcelo Rezende falava, põe exclusivo que dá trabalho fazer. E ele é o que eu falo, assim, eu tive o privilégio de trabalhar com o Marcelo Rezende. E ele era um jornalista de muitas fontes. Então, quando ele falava, coloca exclusivo, porque ele realmente... ele dava o crédito para aquele profissional que tinha batalhado pela exclusividade daquela matéria. Então, acho que isso são alguns diferenciais que eu acho que hoje foi meio que se perdendo por essa... A gente vive um momento de fake news também. Sim. Então, a notícia hoje em dia, você precisa checar. Sim. Você precisa realmente saber qual é a fonte. Não dá para você ler qualquer coisa na internet, na sua rede social, no seu WhatsApp e acreditar de cara. Sim. Dá uma conferida.
tem muita coisa circulando que não é informação real. Muito fake, né, meu? Muito. Ó, outro dia não. Teve uma vez, quando eu trabalhava no SBT, eu fui fazer uma externa com um jornalista. E aí eu cheguei lá e tinha outro jornalista de outra emissora. Meu, palco meu. Que eu não sei o que aconteceu, se um entrou na coisa, o outro roubou não sei o que do outro, que o outro entrou na... Aí eu falei, mano, eu não sabia que tinha isso, né, cara? De ter treta, assim, de jornalista, de um entrar no negócio do outro. Aí eu fiquei olhando, mas quase se pegaram na porrada os dois. Aí eu falei, Eu não, eu mas... só bati lá. Mas tem Pois isso. é, pela risada da Fabi eu já ia perguntar, acho que Mas alguma tem coisa isso aconteceu de aí furar também. o olho do cara e... Tem, assim, não é de furar o olho. Eu sou muito a favor da política da boa vizinhança. Todo mundo, principalmente nesses casos grandes, a gente meio que trabalha em conjunto. Mas, lógico, todo mundo quer a sua parcela, Um a mais, diferencial para a sua matéria. Isso, com certeza. O que acontece? Às vezes você está ali para entrar num ao vivo ou para fazer uma entrevista exclusiva e você combina com o entrevistado. Ó, vou falar isso, isso e isso. Aí chega um outro jornalista de uma outra emissora e puxa a pessoa quando você está prestes a entrar no ao vivo. E a pessoa, muitas vezes, para não ser mal educada, para não dizer não para o outro, acaba indo. E aí, quem tem que se impor é você, o jornalista aqui, né, ali com aquele entrevistado. Só que você também, o que eu falo, você ali na rua, você vai fazendo amizade, as pessoas vão te conhecendo. Então, essas tretas normalmente acontecem porque já devem ter tretas passadas. Que nosso negócio foi pesado. Para chegar nesse nível, já deve ter tido um de roubar entrevistado do outro em outras reportagens. Porque de cara, tudo bem conversar, olha, tá agendado comigo, a gente vai gravar com ele agora, daqui 10 minutos eu libero para você. Se não é um entrevistado exclusivo. Mas tem muito disso. E aí ninguém passa a ser exclusivo de ninguém. Porque se a pessoa quer falar, ela tem o livre-arbítrio para falar com quem ela quiser. O que você vai fazer? Você vai prender ela numa casa? E você já teve, por exemplo, uma exclusiva? Porque assim, ó, por exemplo, você pega a Fabi Teixeira. Pô, você tem uma imagem que é conhecida. Cara, todo mundo te conhece, todo mundo sabe. Você já teve algum privilégio, alguma emissora, alguma coisa, alguma notícia só por você ser você mesmo? Eu já tive privilégio. E eu falo que o meu Por privilégio... você aparecer, por você ser você. Não é pouco. Né? Eu fui convidada com exclusividade para ir para a sede do governo americano. Olha! Na Casa Branca. E foi? E fui. Caramba. A gente alimenta... Hoje em dia, tinha uma relação muito boa com o consulado dos Estados Unidos aqui no Brasil, aqui em São Paulo. E aí a gente fazia várias coberturas de eventos deles aqui. E sempre quem fazia essas coberturas era eu. Entrevistei o embaixador dos Estados Unidos aqui. E nesse relacionamento eles têm um programa que chama Programa Jovens Embaixadores. Eles convidam crianças jovens, né, de escolas públicas com boas notas e que tenham algum trabalho voluntário para ter a experiência de um mês nos Estados Unidos. Legal, hein? Legal. Tudo bancado pelo governo americano. E aí, esse programa de Jovens Embaixadores, uma das atividades que eles fazem é uma visita à Casa Branca. E aí, a gente foi a única equipe brasileira a acompanhar esses jovens na Casa Branca. E eu falo assim que estar na Casa Branca, a sede do poder americano, tem tudo isso, né? Você vê em filme, você fala, nossa, eu vou estar lá dentro. Então, rola toda aquela questão. Mas... eu acho que o mais curioso é como você entra na Casa Branca. O Caco, meu cinegrafista que foi comigo, e o Toro, que era o meu operador de áudio, a gente falava assim, quem vê as pingas que a gente toma não vê os tombos que a gente leva. Só faltaram tirar a nossa roupa pra gente poder ir na Casa Branca. A câmera, eles abriram a câmera inteira. Caramba. Passa no detector de metal. Celular, máquina fotográfica, nada, não pode, era a câmera, porque ele ia gravar, o microfone foi o que foi autorizado a entrar, a gente passa em raio-x de tudo, a pessoa entrando, aí eu brinco que a gente foi, entrou, fez a cobertura do evento, gravou lá dentro com a primeira dama, tudo. Na hora de sair é igual o cachorrinho, sabe aquela porta que ele sai para passear com o cachorrinho? Chuta lá. Chuta e vai embora. Vai embora. Bom, isso que eu ia te perguntar, porque uma vez no Sul lá,
eu fui tocar num evento dentro do consulado americano. Pô, consulado americano, beleza, eu sabia que ia ter revista e tal, mas eu não imaginei a seriedade da revista. Porque pensa, a gente chegando com caixa de som, cabo, violão, microfone, realmente só faltaram tirar a roupa na frente do consulado pra revistar, porque abriram cápsulas de microfone, olharam mesmo. Dentro do violão, tudo, olharam tudo, não tinham o que olhar mais. E eu pensei, pô, se isso é para um consulado, imagina na Casa Branca. Então, mas é uma experiência que eu falo assim, que o jornal, eu falo sempre isso, até conto quando as pessoas me perguntam, eu falo, o jornalismo te permite isso, eu acho que esse é o diferencial de outras profissões. Você viver momentos que você, como pessoa comum, normalmente não viveria, né, no seu dia a dia. E quando você entra lá, naquele salão oval, onde aconteceu o evento, você fala assim, gente, é igualzinho em filme, né? Eu tô aqui. Só faltava ter invasão, né? E você tá lá, invasão à Casa Branca. Quem tá lá? Jornalista Fabi Teixeira. Pra dar mais informação, né, nossa, que legal. Pô, eu devia ter combinado com os árabes. Caramba, ninguém invadiu, né, velho? Mas nessa situação, teve algum problema? Assim, ou foi tudo maravilhoso lá na Casa Branca? Ou foi aquela situação assim, pô, logo hoje que eu tô aqui dentro da Casa Branca, tinha que quebrar uma câmera, passar mal. Não, graças a Deus, nesse dia foi tudo bem. Nesse dia foi tudo bem. A gente entrou, gravou, saiu. Eu só olhava o Caxos transpirava mais do que tudo. Por quê? Onde ele ia, o segurancinha atrás dele. E ele não falava inglês. Nossa. Não falava. E ele já tinha quase sido preso em Washington, para piorar a situação. Então ele estava mais tenso. Tava fichado já. Já estava. Eu falei, você vai ser preso aqui, eu não sei o que eu vou fazer com você. Porque a gente fez toda uma reportagem na cidade, então, e tudo a convite do governo americano. Então, eles levaram a gente em vários pontos. Só que tem muito essa questão de segurança, de onde pode, onde não pode gravar. E aí ele, em busca sempre da melhor imagem, ele me apoia a câmera bem no monumento, na frente da Casa Branca. Nossa senhora, cara. Eu não, desculpa, ele não entende o que você fala, calma, ele vai tirar, não sei o quê. Ele tira e vai e me apoia em outro. Eu falo, não, você tá de brincadeira comigo, cara, segura isso. Dá pra você parar esse cara aí. Não tem um tripé pra botar, não? Que loucura, que loucura. Então, assim, eu falo, a gente vive na emoção. Na emoção. Na emoção. E, assim, quando você tá fora, eu já fiz muita reportagem fora do Brasil, você passa muito momento de tensão que você não imagina que são outras leis. E o repórter tem sempre essa responsabilidade com a equipe. Então, além do que você vai falar, das coisas que você tem que pesquisar a respeito, você tem também aquele comprometimento com a sua equipe, então, para que eles também estejam seguros. Então, muita gente falava assim para mim, era uma época que eu viajava muito a trabalho. Nossa, mas você só viaja, né? Bom, né? Bom. Eu só viajo, né? Não é a viagem que tu pensa. Não é assim, mas você só viaja, né? As pessoas só veem que você tá viajando. Ninguém vê o que tá acontecendo na real. Nem ia viajar pra ficar 7 horário, dias. Né? 7 dias sem comer, sem tomar banho. E teve alguma gafe que você deu ao vivo, assim, tipo assim, vai entrar ao vivo, aí, por exemplo, ou esquece o texto, ou o cara tirou lá da TV, ou aconteceu alguma coisa, você fala, meu, e agora, o que eu faço aqui? João, eu já tive uma grande gafe. É mesmo? Eu amo fazer ao vivo, eu adoro falar ao vivo, porque eu acho que é mais natural, foi e acabou. E aí, eu sempre fui contratada, principalmente porque eu tenho muita facilidade do ao vivo. E aí, quando eu fui para a Rede TV, que era aposta, de levar Hoje em Dia para a Rede TV, não sei o quê, o programa chamava Melhor Pra Você. Aí o meu diretor, Fabi, vamos fazer um ao vivo, nós vamos fazer uma festa de abertura do programa, não sei o quê. Eu falei, legal, vamos fazer uma festa de abertura do programa, tranquilo. Aí eu entro, não sei o quê, o povo lá na maior festa, uma barulheira atrás de mim, não sei o quê. Aí o meu cinegrafista fala assim pra mim, você ouviu o que você falou? Eu falei assim, falei melhor pra você. Ele, não, você falou mais você. Programa da Ana Maria Braga, concorrente direto. Nossa! Aí ele falou assim, eu falei, você tá louco? Você tá louco? Imagina que eu
20 anos de jornalismo nas costas, de ao vivo. Não é essa coisa aqui, facinho, eu já fiz de tudo na minha vida. Você vai falar que eu falei mais você? Você falou, Fabi. Eu falei, não, mas você tá louco. Não satisfeita que eu falei uma vez, eu falei 2. 2? Eu tava com aquela coisa assim. Aí eu chego na redação, tem uma amiga minha lá, falou assim, Fabi, você viu o que você fez? Eu falei assim, eu não vi. Ela, vem assistir. Escrito. Eu tinha falado mais você, né? Ele já tinha me falado, só que eu sou turrona também, né? Eu falei, não falei, imagina, eu não ia errar assim. Pegadinha comigo. Aí a minha sorte é que é o que eu falo, a Rede TV, ela tem um ambiente muito mais descontraído do que a maioria das emissoras. Uhum. Ela sabe fazer piada dela mesma. E isso, assim, eu acho que é o grande segredo dela na TV. Veio o presidente da emissora, que já tinha trabalhado comigo também na Record. Ô, Fabi, só falam de você na internet. Eu falei, sério? E a internet não perdoa, né? Não me conta. Eu falei, sério? Viralizei. Aí ele, vamos fazer de novo, porque era esse barulho que a gente precisava para a estreia do programa. Tá brincando. Nossa senhora. E eu tava já me chicoteando, porque eu falo, não, eu não errei nisso, porque se você errar, sei lá, numa concordância verbal, porque você estava nervosa, que não sei o quê, mas o nome do programa, que você vem ouvindo há meses, que vai chamar melhor para você. Aí eu falei assim, não, você tá de brincadeira comigo, né? Aí ele falou assim, não, olha só, a gente saiu em nota em todos os portais. Erra toda hora, então. Nossa. Mas até por outro lado, que bom que tu Não. com o nome já fez isso, pessoal já conhece teu trabalho, conseguiram dar uma reviravolta na situação, eu acho né? que assim, eu fiquei lá me chicoteando muito tempo, né? Eu ficaria também. É algo que eu não aceito até Eu não hoje. ficaria também. Lá no fundo eu não aceito. Eu nem aceito que errei até agora. É só porque tá Até gravado. hoje, né? Acho Não, que ela- essa voz não é minha, não. Eu acho que ela não queria contar. Você te perguntou, essa ela voz não é contou. minha, não. Essa voz não é minha, não. Aí eu falei assim, até hoje eu acho que eu não aceito. Mas eu acho que a forma poderia ter me mandado embora ali, né? Concorda? Falou assim, pô, você não sabe nem o nome do programa, como é que você vai querer ficar aqui? Mas, assim, a forma como eles aceitaram a situação e riram da situação, depois eu consegui ficar mais confortável com isso. Mas eu falava assim, ai, gente, acho que eu nunca mais vou falar o nome desse programa, que acho que é melhor. Eu falo o nome do apresentador e tá. Cara, mas tem uns ao vivo que acontece. Uma vez eu tava fazendo maquiagem no jornalismo lá do SBT. Tava eu e um outro maquiador. Eu não vou citar o nome do jornalista, mas ele era muito chato, cara. Depois eu até falo. Aí o que aconteceu? A gente chegou e esse maquiador, também amigo meu, muito bom maquiador, sabe? Aí ele foi maquiar esse apresentador. Aí ele fez a maquiagem nele, tal, ficou legal. Aí ele ficou assim, ó. Fulano, eu tô muito branco, cara. Aí o maquiador falou, não, você não tá branco, vamos olhar no vídeo. E não tava. E ele falava assim, eu tô muito branco. Cara, umas 4 vezes. Aí dava o intervalo do programa, ele voltava, mano, mas eu tô branco. Aí o maquiador falou, querido, você é o jornalista, eu sou o maquiador, cada um na sua praia. Eu tô falando que não tá branco, não tá. Aí ele chegou pro maquiador e falou, meu, que incompetência, se eu tô falando que eu tô branco. Aí veio o intervalo. Aí ele falou, senta aqui que eu vou te retocar. Cara, tinha aí na internet isso. O cara era claro, pegou o pó pra pele negra e fez assim na cara dele, ó. O cara, bicho, ficou, da cor da minha blusa e fez assim. E aí, beleza, entrou no ar de novo. Mano, na hora que entra no ar, o cara com aquela cara, bicho, sabe, parecia aquelas bonecas de dançar, saca? E fez o programa assim, bicho, apresentou o jornal desse jeito, ó, essa parte do jornal. Aí depois, o que aconteceu? Os caras não pararam. No próximo intervalo, foi o diretor falou, eu acho que ele tá meio escuro. Aí tirou. Só que, velho, deu uma confusão. Não mandaram o maquiador embora. Mas, cara, saiu em toda a internet. Depois eu mostro pra vocês na internet. E você vai conhecer o jornalista. Mas deu uma treta, cara. Deu uma treta pesada. Caramba. Só que tem jornalista que a gente trabalhava lá, que o cara, te tratava de uma forma, cara...
Só faltava jogar você no chão e pisar Ah, assim, mas cara. eu acho que isso é uma questão de o que você trata em qualquer lugar, né? Nossa, mas É. olha, é cada perrengue. Se é no trabalho assim, em outros lugares também vai ser, Vai né? ser assim. É muito de Cada personalidade. perrengue. Cara, é legal quando, por exemplo, você tá trabalhando junto. Ah, por exemplo, eu vou maquiar a Fabi. Então, o que eu gosto de fazer? Fabi, o que você gosta? Ah, João, eu gosto disso, porque não adianta eu dar a minha assinatura no rosto dela. Eu tenho que fazer ela se sentir confortável, entendeu? Claro. Então, ó, João, não estou acostumado com isso, com aquilo, com aquilo. Ah, beleza, vamos junto. Só que tem maquiador que quer botar a assinatura dele sem a pessoa gostar, e tem aquela jornalista ou atriz que chega e, meu, te coloca abaixo de zero mesmo você fazendo um trabalho legal, Que cara. loucura. Mas é Muita uns coisa. perrengues também essa área de maquiador, viu? E fora Imagino. isso, o que mais você passou, Fabi? Conta uma história pra Vocês nós. querem aí. mais emoção. Sim, Mais emoção. sempre. Mas aquela cabeluda Sempre. mesmo, aquela pesada mesmo. Se tiver uma que tu nunca contou, aqui é o momento. Aquela que você fala assim, meu, essa eu nunca falei pra ninguém. Eu fiz um quadro no Hoje em Dia que chamava Beleza na Comunidade, que era um quadro que a gente viajava o Brasil inteiro em busca de menina com perfil para ser modelo, porque a Ana Hickman era uma das apresentadoras do Hoje em Dia. E aí a gente trazia as 5 mais bonitas, né, da comunidade de cada região do Brasil. E aí uma era escolhida e ganhava o book, e aí era agenciada aqui pela mesma agência da Ana Hickman. E a gente foi, né? Norte, Nordeste, já fomos para todos os cantos. Nesse passeio, né? Como as pessoas gostavam de dizer que eu passeava Passeava muito? pelo Brasil, aconteceu de tudo. Aconteceu já da gente, uma das meninas selecionadas morava na Rocinha, e a gente fazia o quê? Fazia a escolha da menina, depois ia contar a vida dela. Aí a gente foi, eu, a equipe, não sei o quê, a gente foi para a Rocinha. Aí tava gravando na casa dela, quando agora acabou, vamos descer, né? Para ir embora. Não vão descer. Os traficantes falaram, não, agora vocês vão ficar aqui. Ué? Falei, vão ficar aqui? Agora vocês não vão descer, só quando eu tiver autorização. Aí lembra da história do produtor da Globo, né? Que foi morto. Sim. Aí eu falava assim, gente, do Tim Lopes, né? O produtor Uhum. da Globo, que foi morto dentro da comunidade. Falei, gente, mas a gente tinha autorização para entrar, para gravar, porque você tem que pedir autorização. Sim. Você não entra na comunidade sem pedir autorização. Então a gente fez tudo do jeito que eles queriam, o que podia gravar, o que não podia gravar. A gente estava dentro da casa da menina. Falei, agora ferrou. Falei, eu suava frio. A mãe me oferecia café, água. Eu falei, não, obrigada, vou ficar quietinha aqui. Eu falei, Senhor Deus, eu só quero ir para minha casa, eu só quero voltar para casa, pelo amor de Deus. Mas qual o motivo que eles não deixavam? Porque era a hora que estava chegando mercadoria dentro da comunidade, a gente não podia descer, a gente tinha uma câmera, né? Ah, tava reabastecendo. E aí a gente tinha que esperar o movimento. Aí quando dessem autorização, e tinha uma pessoa com um fuzil na nossa, acompanhando a gente. Não é isso, ó, você não vai descer e você fica aí sentado e tá tudo bem. Fica assim, né, dentro da casa, olhando para você. Caramba, E você fica que esperando situação. ter autorização. E quanto tempo foi até A conseguir gente descer? esperou mais de 5 horas para conseguir descer. Nossa senhora. Em 5 horas dá pra pensar em muita coisa. Dá pra pensar na sua vida. Em tudo. Entendeu? E eu falo assim, aí a hora que a gente desceu, eu falava assim, gente, eu não vou fazer mais isso. Eu vou desistir dessa vida. Porque, pelo amor de Deus, que não sei o quê. Aí eu falo assim, olha... E aí não foi a única vez. Porque a outra vez que eu fui pro Morro do Alemão, um menino de 13 anos, menor do que eu, me enfiou um fuzil na cabeça. Você tá brincando? Moça bonita daqui não passa. Eu falei, opa, mas não queria ir pra lugar nenhum mesmo. Vamos ficar E por você aqui. tinha quantos anos nessa época? Você era novinha? Eu tinha, No começo? não, já tinha mais, eu já tinha uns É? 36. Falei, não quero para lugar nenhum mesmo, eu vou, o que é para fazer? Mas a gente tem autorização, porque a gente estava entrando no Morro do Alemão, que lá eles têm uma orquestra que chama Orquestra da Grota, que é uma orquestra sinfônica linda, um trabalho de um maestro maravilhoso dentro do Complexo do Alemão. E a gente foi para fazer a reportagem sobre essa orquestra. Então, tinha autorização para poder entrar, para fazer a gravação. Só que tem muita gente circulando. Uhum. Então, quando a gente fala assim que tem um poder paralelo, tem um poder paralelo. E aí, assim, a gente passa perrengue.
E aí, meu cinegrafista, eu lembro, eu falava assim para ele, olha, vamos esperar. Aí eu falava assim, aí eu liguei na produção. Eu não vou mais entrar, eu não vou gravar. Vocês falaram que tinha autorização. Que situação, perrengue, né, cara. velho? Aí eu falava assim, eles, não, Fabi, mas tem autorização. Eu falei, tem autorização? Eu queria que você estivesse aqui, onde eu tô agora. Estressado. Tá, mas o gurizinho só te parou? Me parou, De- aí espera mais uma vez, ter autorização, chegar mais gente que vai te levar onde você pode, que você pode gravar. Esse lado você pode gravar, esse lado você não pode gravar. Isso aqui você pode, isso aqui você não pode. Caramba, né, meu? Entendeu? Caramba. Sim, e lá dentro as leis são outras, né? É um governo à parte, né? Sim. Nossa, que E situação. aí você fala assim, tem situações que são muito mais limítrofes, que você não passa tanto medo quanto você passa. Você fala assim, nossa, reportagem super suave, vou fazer uma reportagem sobre uma orquestra sinfônica, né? Uma Sobre reportagem música, né? Olha que coisa alegria. gostosa. Só que tem o perrengue. E quando a reportagem foi pro ar, ninguém imaginava o que a gente tinha passado, né? O que estava por trás. Eu, por exemplo, eu fiz o terremoto do Haiti. Quando teve terremoto do Haiti, eu fui para o Haiti. A gente pegou um voo, foi direto e ficou na sede lá na base do Exército Brasileiro, que já fazia um trabalho muito bonito no Haiti. Então eles tinham eu fui com tudo, com aquelas papinhas de comida de bebê para comer. Falei, não sei se eu vou. Já tinha passado fome, né? Então eu falei. Já tinha acontecido, né? O dos mineiros. Não tinha acontecido dos mineiros ainda. Não sei dizer, já tava preparada. Não. Já. Aí eu falei assim. Calejada. Agora já sabe como é que funciona. Levei papinha, levei barrinha de cereal. Falei, não sei se eu vou conseguir comer, né? Aqui, porque lá não podia, por conta da água, que não sei o quê, tá tudo contaminado, o país tá destruído, não sei o quê. Cheguei na base do Exército, super. Eles tinham tudo. A gente ficou super bem instalado, com comida, banho, lugar para dormir, tudo. Você saía para a cidade totalmente destruída. Totalmente destruída. Mas um povo tão alegre, um povo tão grato por estar vivo, que era uma lição de vida. Legal, né? Deve despertar outros sentimentos, né? E aí você falava assim, gente, realmente a vida não é nada. E assim, eles têm uma gratidão pelo brasileiro por conta justamente dessa questão de o Brasil estar lá, estava tentando reconstruir o país, ajudando eles nesse momento. Então, assim, muitos já sabiam até palavras em português. Legal. Então, eu falo, no que você vai para uma situação que parece ser muito mais tensa, você é muito mais acolhido. Sim. E a reportagem te mostra justamente isso, assim. Foi uma coisa que eu aprendi muito. Como eu fiz esse quadro Beleza na Comunidade no Brasil inteiro, eu falo, os lugares mais simples foi onde a gente foi mais bem recebido. Que legal, Quanto mais simples a pessoa, mais ela te recebe bem. Eu acho que nesses casos de desastre, acho que a mente meio que se obriga a pensar no lado bom das coisas, que é o que resta, né? Porque é uma coisa, um desastre natural, vai culpar quem? Né? Na verdade, pode culpar o aquecimento global, mas é uma coisa que não tem como prever, né? Então tu tem que, acho que a pessoa chega nesse outro estágio, tipo assim, não, vou pensar nas coisas Mas boas. é um povo mais resiliente, sabia? É um povo muito mais... A gente fala que o brasileiro é super resiliente, Uhum. mas comparado com eles são muito resilientes. Eles têm uma alegria de viver e eles têm... as crianças nem todas têm acesso à escola, à educação. Muitas vezes eles têm que escolher um filho para estudar. Mas aquela criança, ela vai impecável para a escola. Mas sabe, porque aquela criança vai ser o diferencial da família. Sim. Então, assim, é uma lição de vida. Eu falo que o jornalismo, ele te traz isso, vários ensinamentos. Todo dia que você sai para fazer uma reportagem, você volta com uma lição. Eu lembro desse quadro aí, da beleza. Da comunidade. Nossa, era cada menina bonita, hein? Foi. Uma, inclusive, virou modelo realmente profissional cada menina e foi linda. trabalhar na Itália. Que legal. Caramba. Era cada menina linda, cara. Eu não lembro desse programa, não. Era no Hoje em Dia. Nossa, era cada menina Caramba. linda, cara. Não, muito legal, muito legal. Te perguntava, tu trabalhou tanto na parte de reportagem de rua, como em estúdio, né, na TV.
qual dos dois mundos tu preferiu trabalhar? Reportagem, eu amo reportagem. Reportagem? Por mais mim, que tenha assim, mais perrengues, acredito eu. muito mais. O estúdio, ele é confortável, né? Você tá lá todo dia no ar, aquela coisa... Você tem mais o glamour Uhum. do que você tem na reportagem. Você não tem. Na reportagem é massa barro mesmo e vida que segue. Mas... Você gosta mais da externa. Ah, porque eu gosto de gente, eu gosto de contar né? história, eu gosto de ter contato com as pessoas, elas me contam ali a vida delas, de uma transformação que você pode causar fazendo Uhum. uma reportagem. É que eu penso que na TV lá tu já pega a notícia já filtrada, né? É, Na hora quando tu tá na rua, tu tá vendo a coisa acontecer, né? Deve ter Você coisa tá que vivendo acontece a na notícia. Exatamente. Na TV deve estar Então- chegando a notícia já pronta, filtrada, já produziu um monte de gente já sabe o que tá acontecendo. Tu meio que dá, tô falando, claro, por cima, né? Dá um resumo mais detalhado, mas na hora que tá acontecendo deve ser muito diferente. Então, eu fiz, por exemplo, vários boletins no estúdio de cobertura de eleição, né? Quando você está Uhum. lá apresentando, e aí você vai divulgando quem são os candidatos, quem está em primeiro, quem está em segundo, do estúdio. É uma emoção. Mas eu fiz a cobertura do impeachment da Dilma diretamente de Brasília, ali, voto a voto, aquele Caralho. calor da emoção toda ali, aquele movimento, aquele bastidor da política que tem muito, né? Sim. O que aconteceria, o que não aconteceria. São momentos completamente diferentes. Você viver aquilo, você está ali vivendo a história. E né? qual a reportagem que você fala assim, meu, essa é da minha vida, essa aqui foi a que eu mais gostei? Tem alguma? Ou é igual, tipo, você tem um Filho. monte de filho, eu gosto de todos. Não, eu gosto de todos, mas eu falo que o Haiti, para mim, ele foi transformador pela população. Eu vi um país totalmente destruído Uhum. e vi um povo completamente resiliente, porque a gente tem essa noção, assim, lógico, eu acho que aqui no Brasil, por exemplo, eu gravei no Piauí, a cidade com maior índice de analfabetismo, então, assim, uma miséria muito grande, mas eles não estavam vivendo aquela situação total de destruição, né? E você vê aqui, a gente encontra também histórias de brasileiros muito difíceis, uma vida muito dura. Mas lá era um momento de um país totalmente devastado. E depois eu ainda fui para o Haiti, porque ele teve um surto de cólera, em que as pessoas não tinham direito para enterrar as famílias. Vixe. Então eu acho que você vive uma dor do outro de outra forma, assim, de você ver que realmente quão impotente você é diante do que pode acontecer no mundo. Pesado demais, né? Pesado. Bom, tem mais alguma história que gostaria de contar pra gente? Separou mais alguma coisa? Tem mais história? Tem Tem uma que tu separou aí? Temos tempinho pra mais uma. mais uma história. É isso aí. Vamos falar de histórias da cozinha? Vamos, Opa! vamos. Adoro. Mãe. Eu brinco assim, eu fiz o programa do Edu muitos anos, né? 4, 5 anos no estúdio com ele. E a gente sempre acha que a receita tem que ficar pronta ali em meia hora. Não fica, né? Não. Tem muita coisa que tem chefes que já levam, que já tem habilidade, porque é o que eu Uhum. falo. O Edu sempre fala isso, gosta de destacar isso. Tem a receita que você faz na sua casa, no passo a passo, e tem um tempo maior para ficar pronto. Tem a receita que é de restaurante e tem a receita que é para televisão, né? Que às vezes você vira o bolo, é um outro bolo que virou e a Sim. pessoa só vê o bolo lá bonito. A carne que tem que ficar 2 horas na pressão, ali ficou 15 minutos e de repente ela já aparece lá maravilhosa. Aham. E a gente tem que provar, né? Ixi. Sempre, não quer dizer que sempre você prova e fala que tá maravilhoso. Então, já comi cru, já comi Nossa. frio, já comi quente demais, apimentado demais. Sem poder fazer careta. Sempre. E sempre, Delícia. Hum. Que maravilhoso. Nossa, eu preciso de mais um pedaço. Vamos comer mais um pedaço. Ixi, Maria, esse perrengue, né, mano? Nossa senhora, imagina E tem que comer. fazer cara boa, né? Mas porque tem isso, assim, não é que a receita tá errada, que a receita deu errado. É É tu- por conta que ali você tem o tempo da televisão. Tu sabe que a receita ela tá sendo explicada, mas não tá sendo feita como está sendo explicada, vai né? fazer o passo a passo na sua casa. Cara, mas você pega uns perrengues desses. Teve uma vez que eu fui fazer um programa de televisão, uma caracterização de programa de televisão,
E aí, beleza, acabava o programa, você ficava na mesa com os convidados, porque tinha a mulher que estava fazendo a comida. Aí, beleza. Ela falou, João, senta aí, come com a gente. Eu, legal. Mano, veio um negócio, eu odeio fruta, cara, eu não gosto muito de fruta. Aí veio um negócio de manga misturado com não sei o quê, aí botou lá na minha frente, aí eu falei, mano, o que eu faço agora, né, cara? Aí eu peguei o negócio assim, e o pessoal na televisão, quando eu tava lá, ficavam comentando, mano, o João não gosta de fruta daquele negócio, e ficou todo mundo... Aí eu botando aquele negócio na boca, cara, me deu uma ânsia, mano. Aí eu assim, ó, que bom, velho. E a cozinheira olhando pra tua cara, a apresentadora olhando pra tua cara, saca? E me dando aquela vontade de botar pra fora. Então eu sei como é que é esse perrengue aí, mano. Você sabe que esse negócio que você tá contando me lembrou uma história. Eu fiz uma vez um ao vivo, na história de fazer ao vivo. Aham. E aí tava tendo uma festa da colônia japonesa, então tinham várias comidas da culinária japonesa e tinha um tal do bolinho de feijão. De feijão. Doce. Hum. Eu não gosto. Mas me ofereceram lá na hora, eu comi, eu tava ao vivo, aquele negócio ficou aqui, não descia, eu não conseguia falar. Eu peguei a primeira coisa que eu vi na frente para beber, para ver se o negócio descia. E era a cachaça deles, que não é... É o saquê? É o saquê, né? Que era o saquê. Isso, o saquê. Virei 1 e virei 2 na sequência. Nossa senhora! Ficou bem louca. Eu só precisava que o bolinho de feijão descesse. Nossa Ixi, senhora! E ao vivo. No ao vivo. Aí que o negócio... Queimando tudo. Falei assim, Fabiana, não, aprende. Não come mais nada no ar. No ar. Aí a mistura feijão doce com saquê devia estar uma maravilha. Então, eu falei, depois, e ainda tem que raciocinar, né? Tem que falar E ainda. ainda tem que falar. Fazer aquela Dar sorriso. todo o serviço da festa, de não sei o quê. Eu falo, gente, olha, se a gente começa a lembrar de tudo que você já viveu um pouco, você fala assim, você já passou... É só perrengue, né? Mas você tem uns perrengues. Ó, eu morei na China. Aí teve uma vez que eu tocava num parque, eu fui sair pra fora, assim, sair pela frente do parque. Aí tinha uns caras vendendo um churrasquinho. Pô, Isso aí você é vê já pesado. o churrasquinho, você fala assim, churrasquinho, né? Você já lembra do Brasil, né? Aí eu cheguei pro cara, e eu também não sei falar inglês, né? Então, aí eu cheguei pro cara, me dá um churrasquinho aí. Aí o cara, beleza. Aí eu dei a primeira mordida, aí mordi, aí eu falei, ô Vini, isso aqui é carne do quê, cara? Aí ele falou, não sei. Pô, vamos perguntar pro chinês, né? Cachorro. Vamos. Mano, eu não sei. Aí eu falava pro cara, ô, Mas isso dog aqui é você carne. sabe, né? Então, mas nem me passou pela cabeça, filha. E eu fiquei assim, ó, cara, pelo amor de Deus, aí um animal em inglês, cara, eu preciso lembrar. Aí eu lembrei de pig, né? Falei, pô, pig, né? Aí cheguei pro cara, pig, pig. Aí o cara, hã? Chinês, pig, hã? Pig? Ah, cara, não, pig não, dog. Aí o dog, uau, dog, uau. Falei, mano, já tinha comido a pata do cachorro Senhora. inteira, cara. Eu falei, Dog, au. Mas você sabe que eu fui pra Coreia pra gravar. E aí, nos pontos de ônibus, eles têm... tipo... É um inseto lá deles, bem específico, que eles fazem crocante que parece pipoca. Eles vendem igual pipoca nos pontos de ônibus. E aí, eu tive que comer aquele negócio, porque fazia parte da reportagem, que era uma reportagem gastronômica. Ixi, aí O lascou. melhor da culinária. Aí lascou. Aí coloquei na boca para gravar, né? Fazer a passagem, gravando aquele negócio. E o gosto? Depois saí... Não engoli, né? Não João? engoliu? Coloquei na boca, gravei, né? O cinegrafista cortou. Aí fui lá e cuspi na frente do coreano, coitadinho. E eu amo a Coreia, eu amo o povo coreano, assim, eles são muito alegres e trataram a gente muito bem, mas eu falava assim, gente, não, para com isso. Depois a gente foi pro Mercadão, era pé de galinha, o bicho vivo lá, que na hora que você corta, que ele morre. Não. Mas na China é pior, tem os cachorros pendurados, tem rato, tem cobra, Ai, para. tem tudo lá, mas na culinária Então, tem deles coisas pesado, assim viu? que eu falo assim, olha, gente, para experimentar,
tem que ter muito estômago. E é normal pra eles lá, cara. Eu acho que bem faz normal. parte, né? Você vai para um país diferente, você tem que passar por isso. Cultural, né? Entender você um tem pouco, que viver né? um pouco da cultura do outro país. Mas que pra gente é tão chocante, porque Uhum. é tão diferente do nosso dia a dia, e a gente tem muito preconceito. Sim. Mas pessoas que já passaram por guerra, eles não têm o preconceito que a gente Uhum. tem. O brasileiro, a gente é muito farto, a gente tem uma oferta de alimentos muito grande. Por mais que tenha uma crise econômica, você tem um alimento, assim, a gente tem uma terra muito fértil. E eles não, então eles têm que se virar da forma que dá. É isso. Mas é muito exótico, né, cara? Tipo, sobremesa, cérebro de macaco, mano. Nossa. Que eu vi na minha Senhora. frente, cara. Abrindo a cabeça do macaco, o cara enfiando a colherada e enfiando na boca. E, cara, é caríssimo, velho. Imagina, cara, Os essa coisa caras cultural fazendo isso aí, você faz... Será que fica mais inteligente? não sei, cara. Eu só sei que é pesado, viu? Mas os caras comem com gosto, assim, sabe? Tipo, Nossa parece Senhora. um McDonald's. Tá uma delícia, sabe? E os caras com gosto, cara, comendo. Essa coisa cultural é Mas muito louca, cara. Você já comeu alguma coisa diferente? Sabe, pensando assim, acho que é que como eu venho do sul, eu já comi muitas coisas que fazem no churrasco, né? Eu já comi o chinchulín da Argentina, que é a tripa mesmo, né? Então só essas coisas, mas de algo muito fora, assim, como... Churrasco, né? Churrasco. Ele é menino de churrasco, falando. Eu já... Então até essa... Menino Convidar a gente McDonald's. pro churrasco. Então, até essas coisas ficam boas assadas, assim, bem assado, né? Então, mas uma coisa muito diferente, assim. Mas meu pai faz comida, tipo assim, meu pai faz a dobradinha, né? É uma coisa que eu não eu gosto faço. muito. Não, quando você for me convidar, fala pra ele não fazer o churrasco. Meu pai faz língua também. Não, também faço. Uma coisa que eu também não sou muito fã. Mas assim, de algo muito diferente como isso. Não, cérebro que não. não, cérebro. Aí demais. chegou demais. Cara, Deixa mas eu lá com a minha porçãozinha de de insetos. Tá começando ótimo. muito mais coisas, deve estar comendo muito mais coisas diferentes. lá, cara. Certamente. Né? Mas agora é o seguinte: de todas essas histórias, é pra ter tido uma mentira aí. Tem uma mentira. Tem uma mentira. Mas que João. eu bati. E aí, João? Eu acho que é do microfone. Tu acha que é do microfone? Eu acho que é do Ela microfone. falou que bateu. Eu penso acho que talvez a da Rocinha ela pode ter aumentado um pouquinho. Talvez. Tá vendo? Vocês? Eu acho que é do microfone, que ela deu uma microfonada no cara. Então, Fabi, a gente te pergunta agora: qual é que é a Qual é que mentira? é? Tá vendo como vocês não têm? Ó, eu minto bem, ó, vou arrumar um emprego de atriz. Porque eu bati mesmo. Você bateu? Bati. Isso aí. Eu bati Então dancei. e bati com gosto. Dei a microfonada mesmo lá. O Marcelo, que é o meu cinegrafista do Link, não me deixa mentir. Da Rocinha não menti. Foi isso mesmo. Foi isso mesmo. Qual que você mentiu? Foi mais tensão mesmo. Eu não fiquei, 7 dias sem tomar banho, né? Ninguém ué. Cadê a perspicácia? sei dos lá, meninos? Mas isso que eu queria que fosse um perrenguezão, passar 7 dias ou não. A Fabi é essa daí mesmo. Ficou Eu falei, 7 Fabi dias. é raiz, mano. É isso aí, ficou Ficou só 7 no dias. ensino. Fiquei Descido lá, ali, ó. mas deu pra tomar banho. A gente Ah, usava lá a base das caramba. famílias. Tomou um banho. Já tava achando que ela não conseguia nem andar perto de ninguém. Assim, ó. Ia fazer entrevista, o entrevistado. 7 dias sem tomar banho no deserto, calor de manhã e frio à Falei, noite. tão bonita, Não. né? Isso aí até... Abre a câmera, Não, mas- abre a sabe câmera, o convidado com o prendedor. Que o Assim. cabelo já tava duro, né? Só ficava no rabo de cavalo. Caramba, mano. Você sabe que eu Coisa pensei maravilhosa. nisso daí, mas eu falei, pô, ela tá lá no gari, deve ser mesmo, né? Eu 7 pensei- dias, Tá. João. Sei 7 lá, vai dias? saber, né? Eu falei, vai os caras saber. então, ela tá junto, né? De repente não tem que tomar banho, vai saber, né? Coisa maravilhosa, Ah, Fabi. mas que legal, Muito obrigado Fabi. por ter vindo aqui com a gente hoje. Obrigado por compartilhar essas histórias maravilhosas. Tua carreira repleta de histórias maravilhosas, encorajadoras, de perrengues. Obrigado por compartilhar isso com a gente. Pessoal, lembrando, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal Qual é que é Podcast, seguir a gente no Instagram, @qualequepdc, e aqui a gente finaliza mais um episódio. Então, para aquela câmera geral... Não, 1 minuto ainda, só mais 1 minuto. Peraí, Tuca. Fabi, fala o que Fabi, você tá fazendo agora. quem você tá fala fazendo pra agora? galera. Exatamente. Além de contar histórias, Exatamente. eu hoje sou especialista em comunicação, dou treinamentos e mentorias para você ter uma comunicação estratégica e cheia de histórias, porque é o que conecta com as pessoas. É só me acompanhar no Instagram, @FabiRepórter.
Maravilha. Agora sim, Muito né, obrigado, Fabi. Pessoal, muito obrigado por mais um episódio. Obrigado, produção. Obrigado a todo mundo. Andréia, Tom, Zac, pessoal do Estúdio Difusor. Fabi, obrigado. Acompanha a Tchau, Fabi tchau. aí, gente. Encontramos vocês no próximo episódio. Muito obrigado. Valeu! Uh!